essa nossa segunda edição da pesquisa de pagamentos para a América Latina. A gente realizou uma no ano passado, e a Coface realiza essa pesquisa em diversas regiões do mundo, né, para entender um pouco melhor sobre os prazos de pagamento, as práticas de crédito, como o mercado está em relação a atrasos de pagamentos, em relação, né, olhando para uma visão de país, de setor. Além disso, qual a perspectiva para o cenário adiante, né? Então, isso, é claro, é algo bastante importante no cenário que a gente tem, né, visto globalmente de bastante volatilidade, desaceleração do crescimento, né? E falando da América Latina em particular, em relação a informações de prazo de pagamentos, a gente tem muitas vezes uma dificuldade de ter dados, né? Então, a gente sabe que para alguns países você tem uma escassez desse tipo de informação, então, entende que essa informação pode ser bastante importante para auxiliar as empresas, né? E isso, em relação às perspectivas em cada país e setor também, né? Bom, então, começo mostrando um pouco sobre as características da pesquisa, né? Então, em termos de país de origem, na amostra, em que a gente teve, né, de dados coletados, a gente tem aqui uma predominância de 6 países, né, de Brasil, Colômbia, Peru, Chile, Equador e Argentina, com o Brasil com o maior número de respostas. Tá? Além disso, olhando em termos de tamanho de empresa, por número de funcionários e origem da empresa também, a gente tem também uma amostra bastante diversa, e principalmente, né, a maioria aqui, no caso, 33% são empresas nacionais, de médio porte, tendo cerca de entre 100 e 499 funcionários, seguido por empresas nacionais, micro e pequenas empresas com até 99 funcionários. Em relação aos setores, bom, a gente aqui faz um agrupamento de 13 setores, né? Claro que a gente tem, pode ter vários subsegmentos, né? Então, esses 13 setores são a mesma classificação que a gente tem na Coface, né? Então, a gente agrupa vários segmentos, né, nesses 13 grandes setores, né? Que aqui, no caso, o agroalimentar, construção, varejo, químico, farmacêutico, transporte, metais de energia, automotivo, de papel, têxtil, madeira e ICT. E o ICT, o que entra nesse grupo? Bom, a gente tem a parte toda de eletrônicos, assim como também o setor de telecomunicações, né? Então, a gente tem aqui uma amostra também diversa em termos setoriais, com uma predominância maior do setor de ICT, com 20% da amostra, seguido pelo setor agroalimentar, com 16%. Foram coletados dados para 304 empresas, tá? Nessa edição. Então, chegando finalmente aos resultados, os principais né, resultados obtidos. Em relação aos prazos de pagamentos da América Latina, nesse ano, prazo médio, em comparação com o ano passado. Bom, primeiro ponto a mencionar é que vendas a prazo continua sendo uma prática muito comum na América Latina. Então, 86% da amostra menciona que vende a prazo a seus clientes, né? Bem estável em comparação com o ano passado. Ano passado, 88% da amostra vendia a prazo, né? E o principal motivo para vender a prazo é o mesmo do ano anterior, que é uma prática de mercado. Então, se eu não fizer, meu concorrente vai fazer, então, por isso, precisa vender a prazo. Em relação ao ano passado, a gente vê que o prazo médio de pagamento, ele aumentou. Tá? Então, ano passado, a média foi de 53 dias, enquanto nesse ano foi de 59 dias. Bom, o que pode indicar esse aumento de prazo de pagamento médio em relação ao ano passado? Bom, pode ser provavelmente também uma necessidade de dar um prazo maior para conseguir manter vendas. Então, você tem um ambiente em que muitos países ainda têm uma taxa de juros que está elevada. Então, o seu cliente pode estar tendo dificuldades, né? Ele precisa de mais tempo com seu fornecedor e a empresa precisando manter vendas também, fala, bom, eu posso te dar um prazo mais longo de pagamento, né? Então, isso pode ser uma possível razão desse alongamento em relação ao ano passado, de 6 dias. A gente observa também que o prazo, o intervalo de 30 a 60 dias continua sendo o mais frequente, e inclusive até aumentou a proporção em relação ao ano passado. O que fez aumentar o prazo médio é que também aumentou
aumentou o percentual de empresas que vendem entre 90 a 120 dias, né, que passou de 7% né, do prazo para 12% nesse ano. Em relação aos países, então, os prazos ficaram mais longos em todos os países. E a maior alta foi observada no Chile, em que teve um aumento de 8 dias em relação ao prazo médio do ano passado. O prazo médio, o menor prazo médio é o da Colômbia, né, esse ano com 50 dias, enquanto o maior prazo do Brasil com 66 dias. Com relação ao prazo, mais olhando para a parte setorial, né? Bom, também você teve esse aumento de prazo né, na amostra setorial. Você teve apenas dois desses 13 setores que observou uma queda, uma redução no prazo de pagamentos, que foi o setor de papel e de transporte, que reduziu, respectivamente, 6 e 4 dias. Os demais, você teve realmente esse alongamento de prazos de pagamento, né? Sendo o setor mais restritivo, o com menor prazo, o setor de transporte, desculpa, com 34 dias, e os mais generosos tem o setor de madeiras, o setor têxtil e o farmacêutico, né? Então, o setor de madeiras, você tem um prazo médio que chegou a 83 dias nesse ano de 2025. Em relação aos atrasos de pagamentos, bom, eles se tornaram mais frequentes. Então, nesse ano, 77% das empresas relataram que tinha algum atraso de pagamentos, né? Isso no ano passado era 51% da amostra. Agora, quando perguntado se esses atrasos de pagamentos por país, se eles aumentaram em relação ao ano passado, né? Essa amostra, na maioria dos casos, disse que permaneceu estável. Mas você tem algumas diferenças olhando de país para país. Então, por exemplo, no Chile, no Peru, você teve um aumento de inadimplência, né? Então, a maioria das empresas mencionou que teve um aumento de inadimplência. Por outro lado, no Equador prevaleceu uma queda de atraso em relação ao ano passado. E já no Brasil, na Colômbia e na Argentina, prevaleceu estabilidade, mas crescimento foi mais recorrente do que queda de atrasos, né? Então, embora você tenha essa amostra, né, que mostre que o atraso de pagamentos é bem recorrente, um dado que chama atenção também é que o atraso médio reduziu em relação ao ano passado. Então, ano passado era um atraso médio de 52 dias, esse ano passou para 42 dias, né? Então, uma redução aí de 10 dias. O aumento do atraso médio ocorreu apenas no Brasil e no Equador, né? Sendo que o atraso médio do Equador é o mais alto entre os países, chegando a 70 dias, né? Uma alta de 6 dias em relação ao ano anterior. Olhando a amostra em relação aos setores, né? Então, se teve também uma redução generalizada em termos setoriais, exceto nos setores de madeira, têxtil e de metais, que registraram um alongamento de prazos, né? As maiores quedas no ano foram nos setores farmacêutico e químico. Então, no setor farmacêutico, o atraso médio foi reduzido em 41 dias, enquanto no setor químico foi 27 dias menor, né, mais curto do que do ano passado. Então, essa percepção de atraso de pagamentos, ela está bem em linha também com o que a gente tem visto com informações de mercado. Então, a gente tem realmente, como eu tinha mencionado inicialmente, uma escassez de dados para alguns países, mas aqui a gente tem os exemplos de onde a gente tem esse tipo de informação de insolvência, de recuperação judicial, né, o chamado concurso preventivo ou reorganização empresarial no espanhol. Bom, então a gente tem esses dados para a Colômbia, né, em que a gente observou que o número de pedidos de recuperação judicial no acumulado do ano até setembro teve uma alta de cerca de 11% em relação ao ano passado. Você tem aqui uma quebra entre setores, então não foi uma alta homogênea entre todos os setores, mas no total você teve ainda essa expansão de 12%, né, de 11%. Em relação ao Chile, a gente tem os números de insolvências em relação ao período de janeiro a agosto, e que teve também uma alta de 12% em relação ao ano passado. E no Brasil, os dados, infelizmente,
vão apenas até abril, né, a gente não tem dados mais recentes, em que mostram uma queda de 7% em relação ao ano passado. Mas é importante mencionar também a base de comparação, porque no Brasil, e principalmente por conta das condições de crédito muito restritivas, você teve uma alta muito importante no número de pedidos de recuperação judicial nos últimos 2 anos, né? Então, em 2023, aumentou 69% em comparação com 2022, e no ano passado aumentou mais 62% em comparação com o patamar já elevado de 2023, e foi então um ano recorde. Então, essa queda de 7% nesses primeiros 4 meses do ano é realmente vindo de uma base de comparação muito elevada, né? Então, é uma capacidade de pagamentos ainda desafiadora no Brasil. Quando também perguntado os principais motivos para que tenha esses atrasos de pagamentos nos últimos 6 meses, e ali nessa pergunta múltiplas respostas eram possíveis, tem um empate entre uma menor demanda e a alta competição, né? Então, isso foi citado por 37% das empresas. De fato, quando a gente pensa em termos de PIB, a gente tem na América Latina uma leve desaceleração no crescimento esse ano, né? A perspectiva é de uma alta de 2,1 contra 2,2 no ano passado. Faz sentido a explicação mencionada. E também uma pergunta bastante importante é quais são as ferramentas de crédito utilizadas pelas empresas, e também com múltiplas respostas possíveis. Então, a gente tem que uma área de crédito, né, a condução da análise de crédito por um departamento interno das empresas é a prática mais comum, né, mencionada por 60%, seguido pela recuperação de dívidas, né, de 33%. O seguro de crédito foi mencionado por 28% das empresas, também mesma percentual também dos relatórios de crédito, né, factoring, e o que chama atenção também é que 5% da amostra não tem nenhum tipo de proteção, né? Então, de fato, a gente tem um cenário que é desafiador, que com a adimplência alta, mas também tem muito espaço ainda para que as empresas possam ter mais acesso a formas de se prevenir de uma inadimplência, assim como também da recuperação do crédito, né? Com relação às expectativas futuras para 2026, a gente perguntou qual era a percepção das empresas para 2026 em comparação com 2025, em 4 critérios: sobre a atividade econômica do seu país de atuação, sobre a sua própria atividade, né, do seu negócio, em relação à evolução dos prazos de pagamentos e os atrasos de pagamentos. Então, a conclusão que a gente chega, é claro que você tem algumas particularidades entre países e setores, é que a gente pode dizer que as empresas estão cautelosamente otimistas, porque elas esperam que a atividade econômica permaneça estável, né? 47% mencionou que a atividade econômica deve permanecer estável em 2026 comparado com esse ano, assim como os prazos de pagamentos e os atrasos. Mas em termos da sua própria atividade, você tem quase 70% das empresas, então 69% das empresas mencionaram que esperam um crescimento, né, uma melhora da sua atividade empresarial, né? Então, isso realmente chama atenção, mas faz sentido, porque, bom, você pode ter uma empresa em um setor que, embora a atividade econômica, né, na média, o PIB deva permanecer estável, né, na percepção da empresa, mas a sua atividade pode estar com crescimento acima, né, o seu setor de atuação. Além disso, por uma questão de estratégia, de tentar ganhar mercado, né? Então, é natural que a empresa tenha, ainda que num cenário que tem as suas incertezas, tenha uma estratégia de crescimento, né? Então, é isso a pesquisa mostra. Então, olhando os detalhes setoriais e de países, em termos de atividade comercial, bom, empresas de todos os países esperam uma evolução positiva em 2026, né? Todos esperam que tenha um crescimento da sua própria atividade comercial. Em termos de setores, também foi que prevaleceu entre 12 dos 13 setores, somente o setor de metais que espera estabilidade no seu negócio em relação a esse ano, né? E nenhum setor prevê uma deterioração. Em termos de prazo de pagamentos, a única exceção em termos de país é o Equador, e que tem uma expectativa de aumento de prazo,
Tá? E em termos de setor, o setor de transportes, e que teve um empate entre estabilidade e aumento do prazo de pagamentos. E em relação aos atrasos de pagamentos, com exceção do Equador, que tem uma perspectiva de redução, né, nos atrasos de pagamentos, eles têm também, na Colômbia, as opiniões divididas igualmente entre redução e estabilidade, mas nos demais você tem, de fato, a estabilidade prevalecendo. Por setor, construção, químicos e transporte esperam melhora nos atrasos, e metais dividido entre estabilidade e redução. Tá? Então, isso é, de modo geral, a perspectiva. Mas, quando a gente pergunta também em relação aos principais riscos para daqui a 12 meses, as empresas mencionam, né, e mais uma vez com múltiplas respostas possíveis, o fator mais mencionado foi um risco de uma desaceleração da atividade econômica, que foi mencionado por 46% da amostra, né? Então, bem recorrente. De fato, quando a gente pensa em termos de crescimento para a região da América Latina, é um crescimento quase que estável nesse período de 2024 a 2026, né? Eu tinha mencionado que a gente espera um PIB para esse ano levemente menor, né, de 2,1 para a América Latina, e para o ano que vem, o mesmo crescimento de 2024. Então, seria uma aceleração, mas algo também muito leve, puxado principalmente por alguma melhora no México para o próximo ano, e, claro, esse comportamento desigual entre os países. O segundo motivo mais mencionado foi a questão da competição, né, que também 44% das empresas mencionou a alta competição como um risco para o seu negócio. Em seguida, a questão das tensões geopolíticas, que foi mencionada por 36% da amostra. Então, em relação à questão das tensões geopolíticas, vejo que para a América Latina a gente não está exatamente no centro, né, geralmente, das tensões geopolíticas, mas claro que a gente também acaba sendo afetado por outras questões, né? Então, um contágio, possível contágio para a América Latina com a questão dos preços das commodities, né? Que é um aumento de tensões geopolíticas, e claro que depende em qual país está a tensão geopolítica, mas de modo geral, costuma ter também seus reflexos no mercado de commodities, e que, claro, afeta a gente não só pelo consumo dessas commodities, né? Como questão de preço de petróleo, como um exemplo, né? Como também por sermos grandes produtores e exportadores de commodities, né? Então, claro, tem todos os seus reflexos sobre a nossa região. Aqui, então, eu aproveito para falar um pouco sobre os preços das commodities e adiciono também o oitavo motivo mais mencionado, que foi o preço das matérias-primas, né? Um receio em relação a uma pressão de custos, então também a relação com o preço das commodities. Então, o que a gente observa nesse momento é que, em que pese o fato de que as tensões geopolíticas no cenário global ainda sigam presentes, os preços estão mais acomodados em termos de commodities, né? Claro que tem suas particularidades. Então, os preços das commodities agrícolas estão em patamares baixos, historicamente baixos, em comparação com os picos que foram observados na pandemia, ali em 2022 também, né, nas tensões com Rússia, o começo das tensões entre Rússia e Ucrânia, por conta de uma perspectiva de safras positivas globalmente. Né? Claro que você pode ter uma questão ou outra, né, uma cultura, né, em um determinado país, mas, de modo geral, as perspectivas são positivas para a safra no próximo ano. Há também a questão do Laninha, mas a princípio seria de curta duração, né, e de baixa intensidade. Então, as perspectivas positivas em termos de produção têm levado os preços a patamares baixos. Em relação às commodities, né, de metálicas, né, do setor industrial, a gente tem visto alguma alta de preços, né? Isso explicado por alguns motivos, como interrupções em fornecimento, né? Então, se teve, por exemplo, problemas no setor de cobre, de produção no Chile, né, com um acidente, bom, com uma interrupção ali temporária. Você tem a perspectiva de que a demanda por muitos desses metais devem permanecer positiva nos próximos anos pela questão de transição energética, que isso prevalece. Você tem também uma recomposição de estoque, por exemplo, no caso do carvão metalúrgico na Índia. São, então, algumas peculiaridades, assim como também a perspectiva de redução de juros
nos Estados Unidos. Então, tudo isso tem refletido nos preços dessas commodities do setor de metais industrializados, né? E, por fim, em relação às commodities energéticas, tem prevalecido um cenário baixista de preços, principalmente na questão do petróleo, de fato, por uma questão de aumento de oferta, né? Então, você tem muitos países que conseguem aumentar a produção. Aqui no Brasil, desculpa, na América Latina, você tem como exemplo o Brasil, você tem a Guiana também, que tem crescido bastante. Futuramente também tem projeções positivas né, de expansão no Suriname. Então, assim, além do mais, a OPEP tem aumentado a produção. Então, tudo isso tem levado a uma redução de preços, né? E a gente acredita que os preços devam permanecer em patamares baixos no próximo ano, caso não haja nenhum aumento de tensão geopolítica. E, enfim, isso acaba tendo esse reflexo. E um outro ponto importante, já em relação à geopolítica, é a evolução em termos de preços de fertilizantes, né? Então, isso sim, a gente tem visto uma pressão maior de preços, né? Não em relação aos picos que foram observados ali em 2022, mas se a gente compara a evolução dos preços de fertilizantes com os preços de agrícolas, né, das commodities agrícolas, você observa realmente os fertilizantes bem mais pressionados, né? Isso sim tem seus reflexos por conta do setor da questão geopolítica, e é um fator de atenção para a gente na América Latina, já que há uma grande dependência de fertilizantes importados na região, né? É uma região com muitos países com potência no setor agrícola, mas ao mesmo tempo com essa dependência de fertilizantes importados, que varia de país para país, claro, mas está em torno de 65% a 90% do fertilizante utilizado nos países são provenientes de importações, né? E o Brasil é o maior importador mundial de fertilizantes. Então, esses preços ainda pressionados chamam a atenção, né? E realmente é um fator de risco ainda para o próximo ano. O quarto principal motivo mencionado é a questão da taxa de juros elevada, né? E que, claro, de modo geral, a gente observa que ainda está restritiva na América Latina. Claro que tem suas diferenças de país para país, né? Então, no caso do Chile, do Peru, a política monetária já avançou bem mais, há um espaço mais limitado para a redução de juros. No México, houve uma aceleração, né, agora nos cortes. Então, nesse ano já teve o Banco Central já conseguiu reduzir bastante, ainda deve continuar reduzindo no ano que vem, diante não só de uma melhora marginal da inflação, mas também num cenário de forte desaceleração da atividade econômica que tem permitido isso. Mas em outros mercados, como na Colômbia e no Brasil, você tem a taxa de juros que permanece mais restritiva. Então, a gente não espera, bom, o ano está quase acabando, mas a perspectiva é que a taxa de juros, tanto na Colômbia quanto no Brasil, permaneça nos patamares atuais, então em 9,25% na Colômbia até o final do ano e no Brasil em 15%, né? E começando a cair no ano que vem. Então, a projeção atualmente de que a taxa de juros comece a cair na primeira reunião do Banco Central Brasileiro no ano que vem, mas ainda encerraria o ano que vem em 12,25. A gente tem nesse segundo gráfico, por exemplo, as projeções, né, e o atual e o nível de taxa de juros real. Então, descontando o efeito da inflação, e que você nota que, principalmente no Brasil, as condições de crédito, embora a taxa de juros deva reduzir, a taxa de juros vai contribuir também para alguma redução da taxa de juros real, a gente tem ainda uma taxa de juros real ainda de quase 10%, e que ainda permanecerá alta no ano que vem. Então, não espanta o fato de que 53% da amostra, né, mencionou do Brasil que a taxa de juros está entre os riscos para o próximo ano, né? Então, ainda que tenha a projeção de queda, ainda assim é uma preocupação. E no último gráfico, a gente tem também a evolução da taxa de juros na Argentina. Em julho, houve uma mudança na política monetária e a taxa de juros passou a ser determinada de forma endógena, e que provocou um aumento das taxas de juros, um aumento da volatilidade. Então, realmente, há um aperto, as condições de crédito ficaram bem mais restritivas, né? E chama atenção, por exemplo, quando a gente vê o atraso médio das empresas, né? A gente tem ali um atraso médio relativamente menor em termos de dias na Argentina, pode também ser um reflexo de atrasos recentes
diante desse cenário de maior volatilidade na taxa de juros, tá? Por fim, o quinto principal motivo mencionado foi a questão da evolução de câmbio, né? Então, um receio de uma volatilidade cambial. Isso ano passado realmente foi um fator que afetou muito as empresas na América Latina, assim, as moedas da América Latina no passado, de modo geral, uma tendência de depreciação forte, né, até pelo um dólar que estava ainda bastante forte no ano passado. Mas esse ano, por conta do enfraquecimento do dólar globalmente, as moedas da América Latina, de modo geral, têm sido favorecidas e têm mostrado uma apreciação, né, no acumulado do ano. Então, mais do que fundamentos domésticos, você não teve grandes evoluções em termos de fundamento doméstico para justificar uma apreciação do câmbio, mas foi principalmente pelo esse enfraquecimento do dólar. Mas tem suas exceções. Então, por exemplo, na Argentina, em que o câmbio não é livre, né, você teve uma evolução diferente. Ano passado você já teve uma depreciação importante, né? E esse ano seguiu em depreciação. Então, a gente viu que, bom, por lá você tem o sistema de banda cambial, né, que foi estabelecido em abril, com uma banda em relação ao dólar entre 1.000 e 1.400. Então, inicialmente, vinha muito bem, não estava mostrando muita volatilidade, mas a partir de junho, essa volatilidade começou a aumentar, pressionando uma tendência de depreciação, né, por diversos motivos. As eleições de meio de mandato, que ocorreram agora no final de outubro, a dificuldade de acumular reservas, né, demandas sazonais, enfim, uma série de fatores. E em que pese que o governo obteve um ótimo resultado nas eleições legislativas, agora em final de outubro, a gente observa que a taxa de câmbio ainda está bem próxima ali do limite do teto da banda cambial, né? E o dólar a futuro também mostra o câmbio em dezembro ultrapassando a banda cambial. Então, realmente, quando a gente olha no detalhe né, entre as empresas que mencionaram a volatilidade cambial, você tem que 60% das empresas né, que mencionaram são empresas que estão na Argentina, que faz todo sentido diante desse cenário que a gente observa aqui, de câmbio com alguma apreciação nos demais países, mas com forte volatilidade no caso da Argentina. O sexto principal motivo mencionado foi a questão do comércio exterior, né? E aí, claro, com certeza, todas as tensões que aumentaram esse ano com o governo norte-americano e a imposição das tarifas recíprocas e todas as mudanças que ocorreram, né? Não só tarifas recíprocas, como também as tarifas setoriais. E aqui um pouco do que aconteceu, o que a gente viu até agora em termos de como isso refletiu no comércio exterior da América Latina. Então, em que pese toda a política comercial mais protecionista por parte dos Estados Unidos, assim como os preços de commodities que estão em patamares mais baixos, né, como a gente viu ali anteriormente, a gente tem um crescimento nas vendas totais, né, nas exportações totais dessas sete maiores economias da América Latina. Mas quando a gente fala unicamente das exportações para os Estados Unidos, aí você tem movimentos distintos. Então, no caso do Chile e do Peru, você tem um crescimento expressivo nesse ano, porque também houve um movimento de antecipação de importadores norte-americanos em relação a importações de cobre, porque havia um receio, né, das tarifas, afinal, o cobre refinado não está com a tarifa mais alta, né? Então, ajudou um pouco a mitigar esse risco. Você teve também esse movimento de antecipação também no México, ao mesmo tempo que os exportadores mexicanos absorveram uma parte dessa tarifa, então você teve uma redução no preço médio de exportação. Mas conseguiram seguir com alta de vendas. E no Brasil e no Equador você tem uma queda no acumulado do ano, né? Então, no Equador pode ser também uma questão também dos preços de commodities energéticas né, mais baixos. E no Brasil, bom, no centro da questão das tarifas, né? Então, o Brasil que teve o aumento das tarifas de 10% para 50%, no último mês de agosto, teve um reflexo e essa balança comercial com os Estados Unidos, né, quer dizer, essas exportações para os Estados Unidos passaram a negativas no último mês de setembro. Então, em agosto e em setembro, você teve quedas de 2 dígitos das exportações para os Estados Unidos, né? E mais o país conseguiu compensar aumentando exportações para outros mercados. Então, conseguiu que as exportações totais seguissem crescimento. Então,
por hora, o que a gente observa é que os reflexos sobre essa política comercial mais protecionista na América Latina estão sendo limitados, né, em relação ao que poderia ser esperado inicialmente. Mas, claro, ainda assim, isso segue no radar como um ponto a ser monitorado para o próximo ano. E, por fim, o sétimo principal motivo mencionado é a questão dos custos de trabalho, que também podem afetar os negócios, claro, pressionando os custos das empresas, né? Então, isso também foi mencionado no último ano também, e tem evolução, por exemplo, do salário mínimo. Que o exemplo, né, como no Brasil, no México, na Colômbia, você tem tido o crescimento do salário mínimo acima da inflação, né, que a gente tem um crescimento do salário mínimo real, né, pressionando os custos nos últimos anos. Bom, acho que esses eram os principais pontos da minha parte. Obrigada, pela atenção. Obrigado, Patrícia. Excelente conteúdo, como sempre. Muito obrigado. E bom conteúdo sempre gera muitas perguntas. A nossa plateia aqui colocou várias perguntas no chat e eu queria aproveitar esses minutinhos restantes que a gente tem aqui para comentar um pouquinho, tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. O Eduardo e o Leandro fizeram perguntas similares, mas que acho que a gente pode talvez juntar falando da seguinte forma, né? Com relação aos prazos de pagamento apresentados, se referem ao mercado interno, externo, é a soma de ambos, inclui importação. Você pode elucidar um pouco para a gente aqui, Patrícia, quando a gente fala dos prazos de pagamento, quais são as dinâmicas dos mercados incluídas, por favor? Então, a gente fala do prazo médio de pagamento no país, né? E aí a gente depois faz pega primeiro o prazo médio total da amostra e depois a gente separa no prazo médio por país. Entendi. Então, te parafraseando aqui, são as condições colocadas naquele país, né? Então, as empresas Isso. locadas em determinado país estão enfrentando esse tipo de atraso ou esse tipo de dificuldade que foi apresentado ao longo da pesquisa, correto? Isso, e também a gente faz a mesma quebra em termos setoriais. Perfeito, joia. Maravilha, muito obrigado. O Raimundo fez uma pergunta relacionada à tendência de seguro de crédito, mas essa talvez seja muito específica, Raimundo. Então, aqui eu pedi seu e-mail para a gente poder enviar para você depois a resposta para sua pergunta, tá bom? O Leandro fez outra pergunta também muito interessante, que foi o seguinte: com relação aos países com dificuldades cambiais, como a Bolívia e a Argentina, por exemplo. Isso impacta nos pagamentos, impacta nas condições gerais? Sim, a gente observa que, como eu tinha apresentado, que quando me foi perguntado os principais riscos para os próximos 12 meses, você teve a volatilidade cambial como quarta ou quinta, agora eu não vou lembrar de cabeça, o motivo mais mencionado. Mas, embora a média tenha sido ali em 33%, de empresas mencionaram a volatilidade cambial, quando a gente pensa em empresas da Argentina, 60% mencionaram a volatilidade cambial. Então, com certeza, isso tem toda a dificuldade para as empresas, né? E acho que mais do que uma tendência de apreciação ou depreciação do câmbio, também tem a previsibilidade, né? Quando você não tem uma previsibilidade em relação ao câmbio, também isso é muito ruim para as empresas e pode gerar problemas de pagamentos. A gente, infelizmente, não tem empresas da Bolívia na nossa amostra, mas com certeza eu diria que daria um resultado bem semelhante, né? Porque, bom, na Bolívia também você tem um câmbio que não é livre, né? Você tem uma diferença com câmbio paralelo ali que está em torno de 100%. Você tem uma mudança de governo, né? O novo governo começa agora em novembro e que promete fazer uma mudança na política cambial. Então, isso com certeza também é um fator de risco. Maravilha. É importante ser feito, mas assim, claro, gera essa dúvida de qual será a taxa de câmbio, né? Tá joia. Maravilha. Obrigado. Muito bem. É, aqui, então, a gente também tem uma pergunta da Marta Nunes, perguntando qual é o prognóstico da taxa de juros no Equador. Aqui, Patrícia, se você puder comentar em Uhum. 140 caracteres, mas ao final do mês nós vamos ter um outro webinar para falar das projeções econômicas de toda a América Latina, né? Então, pessoal que está aqui com a gente,
tem algumas perguntas sobre projeções, acho que a gente pode comentar, talvez dar um gostinho, né? Mas vai ter um outro webinar no final deste mês para falar especificamente sobre isso, e que aí a gente pode debater com mais profundidade um pouco, tá bom? Mas, Patrícia, se você puder só dar um gostinho aqui, o que você está vendo para a taxa de juros para o Equador? Tá. Então, no Equador é diferente por isso também eu não coloquei no slide, né? Porque eu estava colocando ali num gráfico somente os países em que você tem reuniões periódicas, né? Estabelecimento de taxa de juros referencial, né? Então, no Equador depende muito da questão de linhas e tudo mais. Então, também não tem essa frequência de projeções a futuro para a taxa de juros. Mas, se a gente olhar as taxas de juros máximas colocadas em algumas linhas, então você tem visto, mais recentemente nesse ano, uma redução dessas taxas, né? Ela tem vindo numa tendência de redução, ainda que permaneça elevada, né, em comparação com a inflação, que é baixa no Equador, que é bem baixa, em comparação a outros países, né? Tá certo. Maravilha. Bom, aqui o Alexandre Assis fez uma pergunta muito interessante aqui, que é o seguinte, ele falou exatamente assim, ó, qual seria uma sugestão de ferramenta mais apropriada para que seja efetuada uma análise de crédito aos clientes da América Latina? Aqui, Patrícia, se você me permitir, eu acho que eu posso Uhum. ajudar nessa resposta aqui. Bom, Ótimo. Alexandre, a gente tem a Coface, ela tem três unidades de negócio, né? Seguro de crédito, informações comerciais ou business information e cobranças. E a unidade de business information que a Coface tem, ela tem várias ferramentas muito adequadas para fazer essa análise de crédito. Pelo fato de ser uma empresa que tem presente em 200 países e que toma mais de 10 mil decisões de crédito diariamente, a gente tem esse serviço muito bem estruturado. Depois, se você tiver interesse, a gente pode voltar a falar nisso. Então, a minha sugestão para você seria a própria Coface, tá bom? Beleza. Indo adiante aqui, tem uma pergunta da Daisy Montes, que também é um pouco de prognóstico, dessa vez sobre a Colômbia, mas ela fala o seguinte, ó, como que vocês avaliam o panorama econômico da Colômbia até 2026? E que câmbio e que mudanças podem acontecer que podem impactar o nível de risco e da morosidade do sistema financeiro. Aqui, Daisy, Uhum. de novo, a gente vai ter um webinar específico sobre projeções econômicas, né, para o ano de 2026. Então, Patrícia, se você puder dar só um gostinho também, mas lembrando que a gente Ótimo. vai debater esse assunto em profundidade no final do mês. Mas fale, Patrícia, por favor. Tá. Então, as nossas projeções para o próximo ano, assim, a projeção está bem semelhante à desse ano, né? A projeção é 2,5% de crescimento, né? Agora, em relação a riscos de atratividade e de inadimplência, um fator que deveria contribuir positivamente é o fato que a gente espera que a taxa de juros possa ter espaço para reduzir no próximo ano, né? Então, a gente está aí em 9,25, poderia reduzir até final do próximo ano, as projeções estão em torno de 8,25. É uma taxa que ainda vai estar alta, né? Mas ainda assim mostraria uma melhora. Agora, um ponto importante em relação a pensar em perspectivas futuras de políticas econômicas que possam influenciar o futuro da Colômbia é que você tem eleições presidenciais, no ano que vem, né? Então, tinha uma agenda longa aí de eleições no próximo ano, de mudanças de governo na América Latina, e isso inclui a Colômbia, né? Então, ainda é cedo para fazer previsões, porque ainda tem muitos candidatos aí, é difícil fazer um prognóstico em relação a isso. A eleição em maio, mas com certeza vai depender muito desse resultado. Um ponto muito importante é que, assim como no caso do Brasil, na Colômbia, a gente tem visto um aumento também do endividamento, uma alteração da situação fiscal, né? Então, a ver como é que fica para um próximo governo, né? Acho que isso é um ponto importante. Até porque se você tem uma maior consolidação fiscal, isso ajuda também para que você possa ter taxa de juros mais baixas. E aí, claro, também tem todos os seus reflexos sobre a capacidade de pagamento das empresas. Maravilha. Muito bem. É, a Sandra fez uma pergunta aqui específica sobre um gráfico de exportações. Aqui, Sandra, então a gente depois vai enviar a apresentação para você e aí, se essa dúvida permanecer, eu acho que eu posso ajudar você através do e-mail, tá bom? O Márcio está fazendo, o Márcio Silva tem uma pergunta aqui.
falando o trabalho da área de trabalha na área de serviços de saúde e um dos objetivos estratégicos para 2026 é reduzir o prazo de recebimento de 60 para 30 dias. Pelas previsões apontadas, com o risco grande de perder clientes. Aqui, Patrícia, acho que eu posso ajudar também um pouquinho. Uhum, Márcio, é o seguinte, um, como eu expliquei para vocês, né, a Coface tem 3 unidades de negócio, seguros, business information e cobrança. E uma das coisas que a gente pode ajudar, assim, é em como avaliar o risco da carteira e ajudar a dar ferramentas para que vocês possam fazer esse tipo de movimento de alongamento do prazo ou entender oportunidades dentro da própria carteira de clientes. Se fizer sentido para você, a gente pode avançar um pouco nessa frente e depois abrir um papo para entender como é que a Cofaz pode ajudar nessa frente aqui, tá bom? Muito bem. Aqui a gente tem mais uma do Elias Franco, né? Que é similar ao que você acabou de comentar da Colômbia, tá, Patrícia? Então, acho que talvez seja. Acho que aqui já está um pouco respondido, mas para todo mundo saber, né? Considerando a situação da Colômbia e o risco de diplomacia política decorrente da oposição do atual presidente Petro a Trump, que levou, entre outras coisas, à redução de ajuda à segurança nacional, o que se pode prever para a economia colombiana em termos de competitividade nas exportações em geral, da taxa de câmbio e do desenvolvimento da agricultura? Acho que você comentou um pouco da Colômbia já, mas se você quiser complementar com alguma coisa. Sim, eu acho que o que a gente observa também que, embora tenha esse aumento de tensões, a gente não teve aumento de tarifas, então isso é um ponto muito importante, né? Havia esse receio de que pudesse chegar à questão das tarifas, mas por hora não é isso que tem ocorrido, né? Então as tarifas permanecem, o que ajuda na questão do comércio. Acho que esse é o principal ponto, porque depois também, mais uma vez, a questão das eleições pode mudar todo esse cenário, né? E tem eleições aí à frente. Perfeito. Bom, e acho que aqui a gente tem uma última pergunta, que foi da Natália e foi de outra pessoa aqui também. No Brasil temos a figura do boleto, onde controlamos os prazos de pagamento dos clientes. Você tem uma pista, Patrícia, de como os outros países fazem esse controle também? Não, essa informação a gente teria que dar uma checada, porque Tá joia. tem mais o, Tá o joia. detalhe. Uhum. Tá joia. De qualquer forma, Natália, a gente vai atrás dessa informação, né? A gente tem nossos pares nos outros países, a gente vai recolher essa informação e eu mando por e-mail para vocês depois, para você em particular, tá bom? Muito bem. Pessoal, acho que temos mais perguntas, temos a figura do boleto, bastante gente pergunta. Perspectivas para a Argentina com a recente vitória do Milei na eleição, agora recentemente, Patrícia? Assim, foi realmente uma vitória muito importante, né? E isso mantém a política do Milei viva, né? Aumenta o seu capital político, aumenta também a chance dele conseguir continuar com as reformas, que são muito importantes em vários sentidos, reforma de trabalho, de pensões, simplificação do sistema tributário e tudo mais. Ele não tem maioria, mas seu capital político com certeza aumentou com isso, para ele tentar formar uma base com ideias mais próximas, né? Então, isso é positivo. A nossa perspectiva de crescimento é saindo de 3,8% esse ano para 3% ano que vem. Mas ainda tem alguns riscos, assim, então é um cenário que melhorou bastante, mas que tem fatores que precisam ser observados. Um deles é, como eu mencionei durante a apresentação, sobre a questão do câmbio, em que a banda cambial não parece sustentável, ainda que a gente tenha observado essa forte depreciação do câmbio nominal, há também muitos que acreditam que o câmbio real, né, descontado os efeitos de inflação, ainda esteja sobrevalorizado, né? Então precisaria alguma depreciação aí. E o país ainda está com dificuldades ainda de acumulação de reservas. Então acho que agora é importante monitorar isso também, a capacidade de acumular reservas internacionais. Bom, maravilha. Pessoal, a gente está chegando aqui no final, temos mais umas duas perguntas aqui, Patrícia. A primeira é a seguinte, né? Se existe alguma análise de impacto do aumento das tarifas dos Estados Unidos na região da América Latina? No meio do ano a gente até fez um webinar sobre isso, né? Mas se você puder só comentar então, por favor, assim, como é que está o impacto das tarifas na América Latina para a gente, por favor.
Então, foi aquele gráfico que eu estava mencionando sobre o comércio, né, e que, de modo geral, você tem um impacto que é moderado, não é algo disruptivo, até porque a gente não está no centro das preocupações, em geral, a América Latina, né, tirando o caso do México, né, que os Estados Unidos tinham um déficit importante comercial com o México, mas tem uma dependência ali muito grande também entre os países, entre as economias, os demais você tem, na maioria das vezes, um superávit dos Estados Unidos. Então, a gente não foi no foco, não foi o foco, e, em modo geral, os países têm uma tarifa de 10%, que é menor do que países como o da Ásia, que foram afetados com tarifas mais altas e tudo mais. Mas tem suas exceções, né? E aí o Equador, por exemplo, tem uma tarifa de 15%, que é um pouquinho mais alta. Você tem ali a queda importante, de fato, nas exportações ali no ano para os Estados Unidos, mas ali acredito também que seja um reflexo de preço de commodities também. E o do Brasil, que tem um maior efeito, né, que foi a maior tarifa, né, que aplicada para países da América Latina. Então, você teve realmente uma queda das vendas para os Estados Unidos, embora essa tarifa ela se aplique a cerca de um terço das exportações, então isso minimiza o impacto, mas você teve queda de 2 dígitos para exportações para os Estados Unidos. Mas o Brasil conseguiu aumentar vendendo para outros mercados. Então, de modo geral, está sendo, né, tá conseguindo lidar com essas tarifas, né? A gente tem também agora, mais recentemente, uma melhora na relação diplomática, parece, entre os dois países, então a gente tem alguma expectativa de que se possa ser anunciado mais reduções de tarifas, né? Mas, né, a ver. Ótimo, maravilha. Nossa última pergunta aqui é a Vanessa, né? Ela falou sobre o cenário de exportações de grãos do Brasil para a Rússia, mas talvez eu queria pedir para você comentar um pouco o comércio exterior entre entre os dois países, né? No final, a Rússia vem enfrentando algumas sanções internacionais, né? Como é que você vê isso? Tem impacto muito forte? Não é um... Enfim, queria que você comentasse, por favor. Acho que a maior preocupação em relação a esse comércio são as importações brasileiras provenientes da Rússia, né, que aí a questão do fertilizantes é um dos casos, né, tem também uma parte de combustível, mas principalmente fertilizantes, né, e que é um risco, caso resolvam colocar sanções a países, né, que comprem da Rússia. Então, isso poderia ter algum reflexo no Brasil, mas isso também perdeu um pouco de força, né? Foi um assunto que já foi mais mencionado, mais ameaçado do Uhum. que nesse momento, né? Mas sim, com certeza é algo a ser observado. Maravilha, muito bem. Bom, pessoal, acho que a gente está realmente na reta final, não temos mais perguntas. Eu queria agradecer de novo a Patrícia pelo conteúdo, pela apresentação, elucidação de como está o ambiente de pagamentos na América Latina, que gerou muitas perguntas, né? Isso é um excelente sinal. Esse é Quero, ótimo, né? super, enriquece totalmente aqui ó, o webinar. Quero Uhum. agradecer a audiência de todos vocês também que ficaram com a gente aqui, investiram uma hora com a gente, foi muito bom para a Coface. Lembrar a todos que no final do mês a gente vai ter um webinar para falar sobre as projeções econômicas para 2026. Vai ser muito interessante. Assim, de novo, vamos ter a Patrícia e um outro convidado aqui também para dar a visão para o próximo ano. E é isso, gente boa. Agradeço a todos. Fé em Deus, pé na tábua e até o final do mês no nosso próximo webinar. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Alan. Obrigado, Alejandro. Obrigado a todos. Um abraço. Obrigada. Abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.